Oi, eu sou o Diogo e hoje nós vamos continuar com a nossa série de como fazer um mangá. É isso aí, galera, eu comecei uma série no canal aqui ensinando como fazer um mangá completinho igual esse, desde a capa, personagem, história, storyboard, páginas, material, enfim, completinho. E esse é o segundo vídeo. Quem não viu o primeiro vai estar linkado no final do vídeo e também tá nos cards, beleza? Então eu já peço para você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com a galera que você sabe que curte desenhar, que curte mangá, que tem vontade de fazer um. E hoje nós vamos falar sobre roteiro e storyboard, beleza? Se você não sabe o que é isso, ou que os termos técnicos, relaxa, você não precisa saber, você tá aqui para aprender mesmo. Mas é importante que você assista a primeira parte. Pode ser depois que esse vídeo acabar, mas assiste o comecinho, pega a série inteira, que é pra ficar fácil na hora de você fazer seu mangá aí, beleza? Depois de criar o nosso personagem, agora vamos começar a criar uma história para ele. Então vamos lá, roteiro. Essa parte é bem simples de explicar, mas eu vou dar uns toques aí que é para você o quadrinho ficar bem da hora. Roteiro nada mais do que a história que você vai transformar em um quadrinho, lembrando que roteiro não é uma sinopse. A principal diferença é que quando você escreve um roteiro, você detalha tudo o que vai acontecer na sua história, porque um roteiro é para você mesmo, ou para quem estiver fazendo com você, não sei. Então você não pode ter mistérios, diferente da sinopse que você coloca alguma coisa para deixar interessante, sei lá, tipo, o Naruto vai enfrentar o Sasuke, quem será que vai vencer a batalha? Seria tipo uma sinopse, né? Chamando o pessoal para assistir. Roteiro não, você vai descrever exatamente como foi essa batalha, quem ganhou a batalha, qual é o resultado, enfim, como foi feito, que golpe que deu em quem. E agora eu vou começar com as dicas. Primeira coisa, se for fazer um roteiro, você vai pensar no começo dessa história e no final dela. O final meio que você já sabia. Quando nós criamos o personagem, nós colocamos um objetivo nele. Você vai decidir se ele vai conseguir esse objetivo ou não. Provavelmente ele vai conseguir, né? Porque é a força do protagonismo. A galera sempre consegue. Só que você vai pensar como isso realmente vai acontecer. Então você vai começar a sua história contando o passado do personagem, onde ele tá, enfim. Marcou o começo, marcou o final. Outra dica que eu vou dar pra você, sempre na hora que você for escrever o roteiro, na hora de fazer o começo, você vai decidir a ambientação. Já vou falar disso melhor no storyboard, mas é basicamente você tem que falar onde essa história vai se passar, descrever o mundo como é, se não é um mundo real, enfim, pra criar seu roteiro. Então você vai pensar no começo, no final, na ambientação e escreva esse roteiro do modo que você entenda, o mais detalhado possível. Se for aparecendo outros personagens que são importantes, você vai fazendo uma ficha para cada um deles, mas o mais importante é que esse roteiro realmente ele tenha um começo, um meio e um fim. Então não adianta você querer criar uma mega saga tipo One Piece, Naruto, sendo que você faz isso sozinho em casa para aprender. Esses caras são profissionais, eles trabalham com uma equipe, né? Não sei se vocês estão ligados, mas enfim, o cara vai desenhar o One Piece semanalmente, ele tem pelo menos 6 assistentes, 5, 8, dependendo da equipe, 3. No caso dele, como é semanal, a equipe é grande. Então, para você fazer sozinho, a primeira dica que eu vou dar aqui na hora de construir o roteiro, faz um roteiro curto. Tenta pensar num roteiro de 3 a 5 páginas. Parece pouco, mas para um bom roteirista, um bom escritor, né? Querendo ou não, você vai desenhar um mangá, mas tem que escrever também. E um bom escritor consegue resolver uma história em poucas páginas. Então vai ser o primeiro desafio do vídeo de hoje. O vídeo de hoje, o comecinho dele é teórico, né? Já vai chegar na parte de desenho. Ele é bem nerd ou bem otaku, não sei, porque ele tá fazendo mangá. Lembrando que esse espaço também serve para qualquer tipo de quadrinho, mas é importante você começar com uma história curta. Então vamos lá. Essa parte que eu vou colocando em rosa são as propostas. Então nós vamos fazer um roteiro pequeno, 3 a 5 páginas, e não esqueça que você tem que detalhar tudo, o máximo possível quando você for fazer o roteiro. Detalhe o ambiente que o personagem tá, como ele tá, se ele tá falando, se ele tá empolgado, se ele não tá, enfim, você vai começar a contar a história. Por exemplo, o personagem eu vou chamar de Diogo agora. O Diogo acordou às 6 horas da manhã, Diogo adolescente, o Diogo acordou às 6 horas da manhã, ele tava com muito sono porque ele dormiu tarde, porque ele ficou jogando videogame, não devia ter feito isso porque era dia de aula. Daí eu peguei, levantei da cama, catei minha mochila, fui correndo pra escola, percebi que eu tinha esquecido o uniforme, voltei, daí eu fui andando pelo caminho, trombei no ônibus, trombei no cachorro, não sei, eu vou detalhando tudo possível e eu cheguei na escola, eu percebi que era domingo, eu não precisava ter ido. Enfim, é um roteiro bobo, é um roteiro idiota, mas eu tenho o começo, o final da história e todos os acontecimentos que vai tendo no meio da minha história, né? Uma vez que você definiu o começo e o final, depois você só vai criando situações, que é isso que vai fazer sua história ficar interessante. Que nem no caso, meu mini roteiro que eu criei agora era eu acordando adolescente para ir pra escola,
escola, mas no fim era um domingo, eu não precisava, mas como eu acordei atrasado, eu nem me liguei nisso. Então o começo era eu acordando atrasado e o final era eu chegando na escola. Daí no meio desse roteiro eu vou criando situações que vão deixando a minha história divertida. Eu posso ter passado na frente de uma casa que o portão estava aberto e um cachorro veio correndo atrás de mim. Na hora de eu correr desse cachorro, acabei tropeçando numa lata de lixo e caí dentro do bueiro. Daí dentro do bueiro aconteceu alguma coisa. Enfim, eu vou criando situações que vai fazer minha história ficar interessante. Então é assim que se cria um roteiro. É bem simples de explicar, mas exige uma certa dedicação aí, galera. E é também no roteiro que você decide os encontros que o seu personagem vai ter. Ou seja, vou marcar aqui personagens que vão aparecendo. Novos personagens, o que eles vão fazer, como é que é esse encontro. Então, cada vez que aparecer um personagem novo, lembra de criar uma fichinha para ele, né? Se ele for um personagem passageiro, não precisa, você pode marcar no próprio roteiro mesmo que acontecer. Se ele é um personagem que vai permanecer nessa história, é legal, ele tem uma personalidade, um objetivo, enfim, tudo mais. Simples, né, galera? É simples, né, galera? Mas tem que treinar. Para fazer um roteiro interessante, pensa se outra pessoa vai ler e vai achar aquilo legal, se a sua história é atrativa, se a sua história é fera, e principalmente detalhe o máximo possível, porque a pessoa que vai ler sua história depois em formato de quadrinho, ela não sabe o que tá na sua cabeça, então tudo tem que ser muito claro. Então depois que você escreveu o seu textão, sua redação de escola contando sua história, nós vamos passar pelo rascunho das páginas, que é o storyboard. Storyboard você usa para fazer tanto animação quanto um comercial de TV, um filme, que seja, tudo tem um storyboard, que o storyboard é nada mais o rascunho das cenas. No caso, falando específico do mangá, da história em quadrinho, é o rascunho das páginas. Uma vez que você tem seu roteiro em mãos ali, né? Escrevi meu textinho contando tudo o que vai acontecer, bonitinho, detalhado. Nós vamos começar agora a transformar isso realmente em desenho, né? Porque o legal, assim, diferente de um livro, é quando você escreve o roteiro, depois você vai lá escrever seu livro mesmo, você tem que escrever e detalhar tudo isso. No quadrinho, não. E é no storyboard que você vai decidir o que é fala e o que vai ser desenhado. Porque você, no quadrinho, obviamente, no mangá, você tem um recurso da imagem. Então eu vou ensinar vocês como fazer o storyboard, falar algumas coisinhas sobre planos, sobre cenas, onde deixar o personagem longe, quando deixar o personagem perto. E vou falar algumas diquinhas pra você na hora de fazer sua história e seu mangá para ficar da hora. Então, para fazer o storyboard, eu vou pegar minha página, no caso aqui eu vou desenhar uma página, como se fosse aqui minha página 1, e vou começar a marcar meus quadros. Primeira coisa que eu tenho que marcar sempre, guarda isso na cabeça, sempre que você for começar uma história, marquei na dica do roteiro ali, você tem que começar pela ambientação. Então, o primeiro quadro da sua história em quadrinho vai ser sempre um cenário, que até marquei uma cidadinha aqui, que seja, o cenário que seja, mas ele é sempre um cenário. Então, nesse processo aqui, galera, que eu falei, eu já vou explicando a parte teórica e já vou dando as dicas ao mesmo tempo. Marcou o seu cenário? Daí você vai embora rascunhando os quadros. Outra dica que eu vou dar para você é que quando o seu personagem aparecer, muito rapidamente, não precisa ser no primeiro quadro, mas muito rapidamente ele tem que aparecer de corpo inteiro. Então aqui vamos marcar ele de corpo inteiro, ó. Porque é muito importante para o leitor, para a pessoa que está lendo a sua história em quadrinho, saber como o seu personagem realmente é. Eu tô com o mangá do Shaman King aqui, por exemplo, que é um mangá excelente. E ó, aqui tá a capa do capítulo 1. Virou aqui, apareceu o personagem Manta de corpo inteiro. A primeira vez que apareceu o Yo, ele tá de corpo inteiro também. É importante pro leitor saber como o seu personagem é. Depois você vai brincar com os planos que nós vamos chegar daqui a pouquinho. Outro ponto muito importante na hora de você rascunhar as páginas é uma sequência lógica. Eu vou criar aqui 3 quadros para exemplificar isso para vocês. Parece bobo, galera, mas muita gente erra nesse espaço, por isso que eu tô detalhando bem certinho. Sequência lógica, o que é? O personagem tá virado, o movimento ser coerente pro próximo quadro. Por exemplo, aqui tá vindo um carrinho. Vou desenhar um carrinho aqui bem mequetrefe, aqui que desenhava no pré, vindo nessa direção. No quadro de baixo tá vindo outro carrinho, vindo nessa direção. É um exemplo bobo, mas se liga, na hora de bater, eles vão ter que bater nesse sentido. Não tem como o carrinho rosa tá aqui e o carrinho azul tá aqui, porque não faz sentido nenhum. Então, o carrinho rosa vai bater desse lado, porque ele vinha nessa direção, e o carrinho azul ele vai bater nesse lado, porque vinha nessa direção. Então, eles vão bater assim. Você tem que prestar muita atenção nisso, questão de uma conversa. Tem um personagem na esquerda, tem um personagem na direita, ele vai falar virado para esse lado e o outro virado para esse lado. Não tem como no próximo quadro eles estarem assim. Por exemplo, um quadro que aparece os dois, porque vai ficar um falando de costas pro outro. São esses pequenos detalhes que servem para o personagem vai lutar.
luta, isso aí do sequência lógica é muito importante. Então o personagem tá aqui para dar o golpe, ele vem nessa direção com o soco, o outro tá aqui, daí na hora que o soco acerta, ele tem que continuar na mesma direção e o cara que tomou, ele vai na direção contrária do soco, na mesma direção do soco, aliás. Ele tomou aqui, ele vai para trás. Então o cara não pode vir dando uma voadora assim e o cara tá aqui. No quadro desenhado, a voadora ter acertado desse lado e o outro para lá, porque fica muito confuso para quem tá lendo, né? São pequenas coisinhas que vão fazer um diferencial absurdo na sua história, que vai deixá-la mais pro, mais fera. Tô com o mangá aqui do Shingeki no Kyojin, tá aqui, ó, o Eren desse lado, o maluco tá desse lado, ó, tá vindo o soco. Ó como ele acertou, ele continua do mesmo lado, tá, tudo bem, aqui ele parou, ele continua do mesmo olhado, olhando pro cara, porque senão isso não faz sentido algum. Quando a câmera inverte, obviamente tem uma inversão, ok, mas continua sendo lógico, ó, se aqui ele tá com a mão direita dado pro cara com a mão esquerda, na hora que inverteu aqui, mostrou de frente, ele continua com a mão direita levantada. Parece besteira, mas é muito, muito importante, senão a pessoa vai ler, ela não vai entender nada do que tá acontecendo. Então na hora de rascunhar as páginas, lembra sempre de começar com o cenário. Toda vez que mudar o ambiente da sua história, você tem que novamente desenhar o cenário. Voltando pro mangá do Shaman King, ó, cenário pode ter o personagem, pode, mas começou com o cenário ele correndo pela cidade. Chegou no cemitério, um novo cenário. Aqui acabou a parte do cemitério, virou a página, chegou na escola outro dia de manhã, desenho da escola. Isso vocês podem pegar em qualquer quadrinho profissional, né? Qualquer mangá profissional. Vamos falar mangá, né? Estamos aprendendo a fazer mangá. Qualquer mangá profissional vai ser isso. Outra coisa que é legal você colocar também é uma caixa de texto, isso é bem comum, com o nome do seu personagem. Na cidade você pode colocar o nome também. Ou se você optar por não usar a caixa de texto, que ele fale o nome dele ou que alguém fale também. É muito ruim quando fica uma história onde você não sabe como chamar o personagem. Você não tem como se apegar a ele se você não conhece nem o nome dele. Então, histórias geralmente de aventura, tipo One Piece, Naruto, Dragon Ball, eles colocam sempre uma caixa de texto, o cara apareceu, vai estar escrito lá. Apareceu de corpo inteiro, vai estar lá o nome dele. Tá sacando as dicas aí? Vai anotando. Se tiver muito rápido, é só parar, assistir o vídeo de novo. Se for seguindo esses passos, você vai pular na frente já de muita gente que tá querendo fazer uma história em quadrinho, porque a sua já vai estar muito mais pró. Outra coisa que você decide na hora do storyboard também são as falas. Então, aqui um balãozinho. É aqui que você decide no storyboard quais são as falas, porque é o seguinte, galera, eu vou falar aqui, oi, tá? Que seja uma fala besta. Quando você tá escrevendo o seu roteiro, você vai colocar o que vai acontecer. Tipo, meu personagem vai chegar, meu personagem A, o Diogo, vai chegar e vai cumprimentar o personagem B, João. No roteiro, se você quiser escrever os diálogos, você pode. Se não, você pode fazer no storyboard, porque quando você pega lá, vai transformar aquilo em desenho, o personagem Diogo vai ser desenhado, o personagem João vai ser desenhado, mas a fala não tem como você desenhar. A fala você escreve. Então, aí você vai decidir o que vai ser falado e o que vai ser desenhado. Vou dar um exemplo muito simples disso, quando o personagem tá brigando. Ele vai dar um soco, você desenha o soco. Se ele tá contando pra alguém que ele deu um soco, você vai fazer ele falando, olha, eu dei um soco em tal pessoa, entenderam o exemplo? Você vai decidir o que vai ser desenhado e o que vai ser falado. E é no storyboard que você decide as falas, se você quiser no roteiro, beleza? Eu faço assim, eu tô passando o esquema que eu faço. Outra coisa que você decide no storyboard é as onomatopeias. Onomatopeias são aquelas palavras que representam sons. Por exemplo, aqui eu posso colocar um bibi de uma buzina, por exemplo. Eu vou pegar um exemplo no mangá aqui para ficar mais fácil. Aqui o cara pisou, o Titã pisou nos negócios e apareceu aqui o uou! Aqui de novo, é o mesmo som. Ó, aqui ele tá correndo dash, dash. E você pode perceber que aqui tem as onomatopeias japonesas e a versão em inglês, que esse mangá aqui é a versão em inglês. As onomatopeias, elas fazem parte do desenho. Então você vai pegar e colocar elas interagindo com o desenho, ou seja, de fundo ou na frente, como é o caso aqui. Como é o caso aqui também, a onomatopeia, ela tá interagindo com o desenho. Por isso que você decide aqui no storyboard como você vai colocar elas, o tamanho, a posição, a fonte que você vai usar. A fonte é o tipo de letra. Você pode colocar pelo computador, que vamos fazer as falas no final do computador? Pode, mas você pode fazer elas desenhadas também. Eu vou deixar na descrição um site com uma lista de onomatopeias brasileiras para você colocar no seu quadrinho, beleza? Não fui eu que fiz a lista, que eu encontrei site na internet, vou colocar para vocês aí, para vocês terem ideia. Barulho de carro, barulho de buzina, barulho de animal, tal animal, latido de cachorro, soco, enfim, explosão, explodiu. Tem várias onomatopeias que você pode usar, mas é claro, você pode criar as suas também. Quando você criar, na primeira vez que ela aparecer, coloque embaixo escrito som de fantasma. Por exemplo, você faz um
Lá embaixo você escreve assim pequenininho, som de fantasma. E toda vez que ela aparecer, o leitor já vai saber que aquilo é um som de fantasma, beleza? Agora vamos para a parte mais importante. Falei pra caramba já, mas toda essa parte teórica era bem necessária. A parte do roteiro é bem rapidinho, depois eu vou dar uma nova resumida no final para ficar tudo assentadinho. O storyboard ele é muito importante porque ele é o rascunho das páginas. Galera, e quando eu falo storyboard, você pode fazer todos numa folha só, um em cada folha, não importa. Isso aqui não é nossa página em quadrinhos. O próximo passo vai ser desenhar as páginas mesmo. O storyboard é um rascunho, você pode fazer num guardanapo, num caderninho, tá brincando, mas pode ser num caderninho, em qualquer lugar. Você pode pegar uma folha inteira e fazer seu quadrinho de 3 a 5 páginas, seu mangá, fazer as 5 na mesma folha para saber se sua historinha é legal. É só um rascunho para saber o que vai acontecer nessa história. Qual é a posição, quais são as falas, enfim, por isso você pode fazer tudo com um boneco palito mesmo, não importa, é só para você ter uma ideia de como sua história vai ficar para você realmente começar a desenhar ela. Então o storyboard não precisa ter capricho, porque não é o desenho final, eu digo capricho não na hora de construir ele, mas na hora de fazer os desenhos. Você entendendo mais ou menos o que você quer, tá bom, beleza? E eu preciso fazer storyboard? Sim, porque você precisa visualizar se a história tá boa ou não, se ela tá coerente ou não, se o movimento tá certo ou não, se ficou legal, que é muito importante para você fazer realmente as suas páginas. E outro ponto importantíssimo do storyboard é saber qual plano, qual enquadramento eu devo usar para cada quadro, né não? Falando de um jeito simples, como eu sei se eu coloco o personagem de corpo inteiro, de meio corpo, se eu dou um close no olho dele, se eu mostro o cenário, se eu mostro ele com o cenário, se eu mostro ele do joelho para cima, enfim. Como que eu escolho isso? Pensa num filme, porque um filme é bem fácil de você entender. Tem hora que tá mostrando a câmera de longe, né? Tá mostrando o cenário inteiro, os personagens de longe e tal. De repente, mostra o personagem da cintura pra cima conversando, de repente ele andando de corpo inteiro, daí acontece alguma coisa, ele vira com tudo, aparece só o close do rosto dele. Tudo isso é decidido no storyboard, tanto para fazer o filme e quanto para fazer a história em quadrinho. Então, quais são os quadramentos que eu posso usar, né? Quais são esses planos que eu posso usar e quando eu devo usar cada um deles? Porque se você pegar um quadrinho, existem vários planos. Por exemplo, aqui eles estão da cintura para cima nessa cena. Aqui tá mostrando o rosto, aqui também um close do rosto, aqui já tá mostrando o cenário inteiro com eles bem pequeno. Tudo isso é feito para criar dinamismo e coerência na sua história. Então vamos aprender primeiro quais são os planos que tem e quando eu devo usar cada um deles. O primeiro plano é o plano completo. Então vou colocar aqui completo. Você nem precisa saber esses nomes, tá? Você tem que saber como serve cada um e como usar. O plano completo é o plano que mostra o cenário inteiro ou dando ênfase no cenário, que é geralmente usado para começar a história, como eu dei o exemplo para vocês ali, mostrei no Shaman King, por exemplo, aqui, ó, tem uma árvore, minha história vai passar no bosque, na floresta, sei lá. Tem um morro, tem aqui uma outra árvore, daí tem uma casinha, enfim. Pode ter uma caixa de texto marcando aqui o nome da cidade, sei lá, o nome da cidade é cidade. Enfim, o plano completo é justamente para mostrar onde se passa essa história. O segundo plano é o plano do personagem completo. Ele é meio autoexplicativo, né? Porque eu já falei dele, além do nome ser autoexplicativo, eu acabei de falar sobre esse plano. É o plano onde o personagem aparece por completo. Completo cortando o pé? Não. Completo cortando a cabeça? Não. Completo é completo. É total. Então ele tem que aparecer de corpo inteiro, seja sentado, enfim, é o plano completo. O terceiro e o quarto plano, eles funcionam muito parecido e eles são feitos para criar um dinamismo da sua história, porque imagina se todo quadro fosse igual, todo quadro o personagem aparecendo completo, então ia ficar muito chato, né? Ia ficar muito, sei lá, esquisito de ver. Imagina um filme que a câmera fica parada, que nem uma câmera de segurança, ela não tem o mesmo dinamismo de um filme, porque ela tá parada. O quadrinho é a mesma coisa, se todo quadro fosse com o mesmo plano, ia ficar muito chato de visualizar. Por isso que aqui, quando você abre qualquer historinha, qualquer mangá, tem uma hora o personagem aparece de corpo inteiro, outra hora da cintura para cima, outra hora o rosto, para criar esse dinamismo. Então o nosso terceiro plano, ele chama plano americano. Americano é um plano que você marca o personagem do joelho para cima, joelho, canela, coxa, enfim, mais ou menos no joelho para cima. E o plano italiano, pensa na Mona Lisa, é o plano mais ou menos da cintura para cima ou do peitoral para cima, enfim. Esses três planos aqui, o plano completo americano e italiano, eles vão trabalhar em conjunto para criar dinamismo.
dinamismo. Eu vou dar um exemplo de uma conversa. Primeiro personagem pode estar aparecendo, lembra? Apareceu corpo inteiro, apareceu de corpo inteiro, daí chegou outro cara, corpo inteiro. Eles começaram a conversar, você pode colocar no plano italiano, porque ele tá falando, mexendo a mão, tal, tá só conversando. Daí de repente um deles resolve, sei lá, virar pra pegar alguma coisa num balcão, supondo que eles estão numa lanchonete. Daí a hora que ele vira, você pode mostrar ele um pouquinho mais de longe, da canela pra cima, do joelho pra cima, pegando tal coisa, ou abaixando pra pegar alguma coisa. Depois mostra ele de novo conversando no plano italiano. Daí se vai chegar outra pessoa de longe, mostrou ele o corpo inteiro no plano completo. Então você vai usando esses planos para criar dinamismo na sua história. Nosso próximo plano, o quinto plano, é o close. Ele tem uma variação porque ele pode ser um close ou um big close. O close, como o nome dele é autoexplicativo, é que vai focar no rosto do personagem. Então, por exemplo, ele tá assustado aqui, tá o rostinho do nosso personagem aqui assustado. Close e o big close não tem cenário, tá, gente? Não tem como você colocar o cenário porque é para focar no rosto do personagem. O personagem de corpo inteiro, americano e italiano, eles podem ter cenário ou não. É sua opção. Colocar um cenário aqui é legal, às vezes para ambientar, ou você já ambientou e não quer colocar de novo o cenário, tudo bem você colocar assim, mas enfim. Personagem completo, americano, italiano, pode ou não ter cenário. O completo, obviamente, ele é o cenário, mas o close e o big close, eles não têm cenário, beleza? O close, então, é o rosto do personagem, big close é focar numa parte específica do rosto ou na mão. Por exemplo, o personagem escondeu alguma coisa que ele pegou de alguém e escondeu. Você vai pegar, focar na mão dele pegando um objeto que ele não podia, ou ele vai sacar a espada. Tem vários desses mangás de espada que mostra o cara tirando a espada da bainha aqui, só a mão, dando um close, só na mão, big close, ou só o sorriso. Por exemplo, ele falou alguma coisa, um vilão, mas era uma mentira, o personagem vira de costas, tá mostrando aquele sorriso de danadinho dele assim, ó, por exemplo, mostrando só os dentes, ou só o olho assustado, enfim, é um close mais exagerado. Nosso sexto plano e último, nós vamos chamar ele de completo mais 2, 3 e 4, ou seja, é esse plano aqui completo mais qualquer um desses, ou seja, é um plano que mostra tanto o cenário quanto o personagem fazendo de alguma coisa. É um plano muito útil para retorno. Por exemplo, você tá na sua casa, tranquilo, daí começou a sua história mostrando a casa, daí você foi na padaria, chegou lá, mostrou a padaria. Na hora que você voltou para sua casa, você não precisa mostrar a sua casa de novo, né? Porque você já desenhou ela, mas você tem que mostrar que o personagem voltou para casa, correto? Você pode fazer isso para você não gastar mais um quadro, vamos dizer assim. Você pode colocar um pedaço da sua casa de fundo, ou sua casa de fundo, aqui a sua casinha de fundo, mas desse mesmo, aqui a portinha e tal, mas desse mesmo quadro, você já vai colocar, sei lá, o personagem no plano italiano aqui, ó, falando com o vizinho. Não sei, você mesclou o plano italiano com o cenário de fundo. Já deu para entender que o personagem voltou para casa, mas aqui você já começou uma outra parte da história. Não precisa mostrar o cenário que você acabou de mostrar por completo de novo, beleza? Quando você muda o capítulo, se for uma história com capítulos, é legal daí você desenhar ele inteiro de novo, ou pelo menos uma boa parte dele, mas enfim. Mas você tem esse recurso aqui quando você vai voltar para algum lugar, mostrar um lugar que já foi mostrado, você pode colocar ele de fundo e a história ali com os personagens já continuando na frente. Então agora eu vou dar um exemplo falado aqui narrando, mas vocês vão percebendo aí como que já vai ficando dinâmico. Meu roteiro é um roteiro sem graça que eu vou inventar agora, mas é eu saindo de casa, indo na padaria comprar um refrigerante, eu vou falar com o cara do balcão, porque eu esqueci minha carteira, ele vai falar que eu tenho que ir embora buscar minha carteira, ele não vai querer me vender fiado, eu vou para casa e depois vou voltar em direção à padaria com a carteira. Então é um roteiro bem bobo, mas como que eu colocaria isso no meu storyboard? Primeira coisa, plano completo, mostraria minha casa. Segundo ponto, personagem, que sou eu no caso ali, me desenharia de corpo inteiro. Depois eu saindo de casa, podia colocar eu abrindo a porta nesse plano americano ou nesse italiano. Andando pela rua, personagem de corpo completo, podia mostrar um muro ali de lado, personagem andando e tal. Cheguei na padaria, completo. Abri a geladeira para pegar minha latinha, pode ser italiano ou americano. Fui falar com o cara do balcão, italiano ou americano. Coloquei a mão no bolso, pode dar um big close na minha mão. Vi que eu tô sem a carteira. Depois volta pro italiano com o cara me encarando. Daí eu faço uma cara de assustado, close, volto pro close. Daí eu falo pra ele aqui, ó, volta pro italiano, falando pra ele que eu esqueci a carteira, ele manda eu ir embora. Pode ser ele apontando pra mim de longe assim, ó, plano americano. Volto pra casa caminhando, personagem completo. Chego na frente de casa, peguei minha carteira dentro de casa, né? Posso mostrar ou não. Depois eu posso mostrar um plano completo de eu saindo da minha casa de novo, já mostrando eu com a carteira na mão e na direção da padaria. Então, só pra exemplificar que eu saí de casa, que eu cheguei em casa, peguei a carteira e saí, eu misturo o cenário com qualquer um dos outros planos, 2, 3 ou 4. Eu acho que agora ficou bem fácil de entender. Recomendo vocês pegarem um mangá e ficarem identificando que plano que é que plano. Você
pega, ó, esse plano é tal, vê como os autores fazem esse dinamismo, ó, daqui, ó, tá o personagem de corpo inteiro, o personagem completo, cenário aparecendo de fundo, close, ó, o close, não tem cenário. Daí aqui, ó, plano italiano, todo mundo da cintura pra cima, plano completo, claro que misturou com outro que tá aqui na frente, você pode misturar um plano ou outro. Cenário para indicar onde que era, big close, vai vendo como que os autores vão contando essa história de modo que ela fique fluida, que se você dominar isso daqui, seu quadrinho vai ficar muito legal, muito da hora de ler. Outra coisa que é legal falar também é que no storyboard você pode decidir o tamanho dos quadros, não exatamente a medida deles, porque isso nós vamos fazer na hora de desenhar, mas qual quadro é maior, qual quadro é menor, qual quadro que você quer que deixe em destaque ou não. Isso aí é bem simples de fazer, então vou resumir aqui rapidinho. É só você ver o que você quer dar destaque. Aqueles que você quer dar destaque ou que exigem um desenho mais elaborado, que nem um cenário, você deixa um espaço maior, coloca um quadro maior, apesar de corpo inteiro um quadro maior, e naquilo que você não quer dar ênfase, você deixa um quadrinho um pouco menor, o que não é tão importante assim, ou não é tão... não acontece uma coisa tão significante, beleza? Então um resumão de 2 minutos aí sobre o que nós aprendemos hoje, na nossa segunda aula de como criar um mangá. Roteiro, na hora de fazer o roteiro, não esquece, o roteiro é um texto onde você conta tudo detalhado. Pensa no começo, pensa no final, pensa onde vai se passar a história, que nós já tínhamos decidido no personagem, e descreve tudo, passo a passo, detalhe por detalhe, tudo para ficar mais fácil na hora de você fazer seu storyboard. Dicas, vocês vão fazer para começar, para aprender a criar um mangá bem curtinho, de 3, 5 páginas seria o ideal, detalhar o máximo que você quiser e já decidir todos os personagens que vão aparecer na história. Daí você vai pegar esse seu roteiro e vai começar a rascunhar as páginas, fazer o storyboard das páginas, que é o rascunho, lembra? Não é o desenho das páginas, é só o rascunho, você pode fazer tudo na mesma página. Storyboard, decide o tamanho dos quadros, decide o que vai ser fala, o que vai ser desenhado. É só você pôr seu roteiro do lado e ir construindo. Decide as onomatopeias, que é o som, e você vai decidir aqui também já a posição que o personagem vai aparecer e os planos que ele vai aparecer. E os planos são esse aqui, completo, que é o cenário, personagem completo, personagem de corpo inteiro, americano, personagem do joelho para cima, assim, coxa para cima, mais ou menos nisso, canela para cima, italiano, cintura para cima, peito para cima, plano 2, 3 e 4 pode ou não ter cenário, 5, que é o close e o big close, não tem cenário, que é para quando você quer dar ênfase em uma expressão ou alguma coisa, e o 6, que é que você mescla o primeiro plano com esses outros, que é legal para quando você vai retornar para um ambiente que você já mostrou. Então é isso, galera, de todas as aulas, essa é a única que é teórica, que não vamos desenhar mesmo, né? Não fiz o rascunho aqui e tal, mas vamos desenhar as páginas e tal, mas ela é extremamente necessária, porque sem isso não tem como avançar com a nossa produção do quadrinho. Então domina isso daqui, que vai ser muito importante, beleza? É bem facinho de entender, mas é legal você treinar e dominar. Já deixa isso pronto para a nossa próxima aula, que vai ser sobre materiais que nós vamos usar para fazer a nossa história. Eu vou mostrar todos que nós vamos usar, como nós vamos usar, como usar esses materiais, e também vou falar alternativas para os materiais que são mais caros, tal, para você fazer com o que você já tem em casa, beleza? E para essa série continuar com força total, depende do apoio de vocês, galera. Deixa o like, compartilha aí, comenta qual que é o seu mangá favorito, que eu quero saber também. Quanto mais eu ver que vocês estão curtindo essa série, mais rápido eu vou trazendo os outros vídeos, beleza? Para logo nós já completar nosso mangazinho aí. Valeu, galera, até a próxima. Tchau, tchau.